Fala galera do canal do Joca Ajuda, física de alto nível. Eu sou o professor Joca e estou trazendo para você uma física de alto nível. Você que está se preparando aí para Enem e para os vestibulares aí da sua cidade, né, do seu estado. O Joca trazendo uma ajuda para você nessa física, uma física realmente que a gente busca botar num nível realmente bem legal para que você não seja surpreendido em nenhuma prova. Beleza? Assunto dessa aula, campo elétrico. Vamos começar a falar de campo elétrico. Beleza? Então, vem com o Joca. Primeira coisa, aqui eu tenho o Sol e a Terra. Ué, Joca, mas é campo elétrico? Sim, é campo elétrico. Mas nós vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional para você começar a entender o conceito de campo. Muito interessante. Então, vem com o Joca, ó. Sol, Terra. A gente sabe que eles se atraem, que essa força, inclusive, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Muito parecido com a lei de Coulomb, né? Tem a lei de Newton para a gravitação universal e tem a lei de Coulomb da interação entre cargas. Mesma coisa, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas olha o que intrigava os cientistas da época. Se essa distância cair à metade, essa força quadruplica. É inversamente proporcional ao quadrado. Então, se eu divido a distância por 2, inverso multiplica ao quadrado 4. Então, se a distância cai à metade, a força quadruplica. A questão é o seguinte, quanto tempo demora para essa força quadruplicar? É instantâneo? Isso era um pensamento da ciência da época. Quanto tempo que essa força vai demorar para aumentar 4 vezes? Quanto tempo que essa força vai demorar para diminuir? E aí cria-se em torno disso o conceito de campo. De F para 4F, quanto tempo? É instantâneo? Não é instantâneo. O campo elétrico, ou campo gravitacional, ou campo magnético, a propriedade que se propaga na velocidade da luz. Então, primeiro tópico importante de campo elétrico. Campo se propaga na velocidade da luz. Por exemplo, no caso do Sol e da Terra, a gente sabe que a luz do Sol demora 8 minutos aproximadamente para chegar à Terra. Chama-se 8 minutos luz, a distância entre eles, né? Muito bem. Logo, essa força, por exemplo, o campo elétrico, por exemplo, se propaga do Sol até a Terra, da Terra até o Sol, para que ele possa exercer essa força em 8 minutos. Não é instantâneo. Por exemplo, vamos fazer uma experiência aqui maluca, né? Nós vamos botar um interruptor na Terra e uma lâmpada no Sol. Se eu ligar essa lâmpada no interruptor, ela só vai acender daqui a 8 minutos. Daqui a 8, que é o tempo que o campo elétrico demora para se propagar na velocidade da luz até chegar na lâmpada e poder lá, então, acelerar os elétrons e poder colocar os elétrons em movimento, gerando a corrente elétrica. Então, primeiro tópico importante, o campo elétrico não é algo instantâneo, é algo que se propaga no espaço na velocidade da luz. Já caiu na prova do Enem, Então, essa propriedade campo, que garante a interação entre os corpos, no caso aqui, a interação entre Sol e Terra, ou seja, a interação gravitacional entre massas. Esse campo, porque não há contato entre os corpos para que haja uma força. Né? Se eu entro em contato com o pilô, eu faço uma força no pilô. A minha força no pilô, porque eu estou em contato com o pilô. Mas não há contato Sol e Terra. Mas eles trocam forças entre si, eles interagem. Essa interação se dá mediante a propagação do campo elétrico. Que se propaga na velocidade da luz. Bom, beleza. Então vamos falar de campo elétrico mesmo. Eu tenho a carga A de mais 4 microcoulombs, a carga B de menos 1 microcoulomb. A gente sabe que elas se atraem. Se atraem por quê? Porque a carga A gera no seu entorno um campo elétrico que é sentido por B. A carga A não sente o campo. Porque se você disser que a carga A gera um campo em torno dela e nela mesma, ela se autoacelera.
E isso viola o princípio da inércia. Porque o campo se propaga para exercer uma força. O campo se propaga e exerce uma força de interação entre cargas que estão ali imersas no campo. Se você disser que a carga A gera um campo em torno dela e nela mesma, ela vai sair do repouso por ela mesma, o que viola o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Um corpo por si só não pode modificar o seu estado. Se o corpo está em repouso, permanece em repouso. Se o corpo está em movimento, permanece em movimento de linha reta. Então, primeira coisa importante, a carga gera no seu entorno um campo, menos nela mesma. Então a carga A gera no seu entorno um campo elétrico. Ela mesma não sente, nela não age. A carga B gera no seu entorno um campo elétrico, menos nela. Quem é que sente o campo da carga B? A carga A, através da força. Quem sente o campo da carga A? A carga B, através da força. Então, A gera um campo no seu entorno, menos nela. B gera um campo no seu entorno, menos em B. Quem sente o campo da carga A? A carga B. Quem sente o campo da carga B? A carga A. Através de quem? Da interação elétrica, que é a força. Então, o campo é uma propriedade que se transmite na velocidade da luz, que é sentido por todos aqueles que estão imersos naquele campo, menos pelo gerador do campo. A gente diz, por exemplo, se eu estou falando da carga A gente diz que a carga A é a carga geradora e a carga B é a carga que sente, é a carga de prova, é a carga de teste. É aquela que eu uso para te provar que tem um campo elétrico. Como é que você sabe que A gera um campo elétrico? Porque eu sei que B está sendo atraída. Como é que você sabe que B gera um campo elétrico? Porque A foi atraída. Então, se eu falo do campo da carga A, eu chamo a carga A de carga geradora. E como é que você sabe que ela gerou um campo? Eu boto uma carga B, que sente o campo da carga A. Ela é a carga de teste, ela me prova que tem um campo, porque tem interação elétrica nela. Se eu falo da carga B, a carga B gera um campo, ela é a carga geradora. Joca, me prova que ela gera um campo. Eu boto a carga A, que a carga A sente o campo da B. Então, uma carga elétrica gera um campo em torno de si, menos nela mesma, que é sentido por diversas outras cargas que estão imersas no campo. Então, aqui eu escrevi, ó, carga A sente o campo da carga B e gera um campo no seu entorno, mas não em si mesma. Carga B sente o campo da carga A e gera um campo elétrico no seu entorno, mas não em si mesmo. Beleza? Esse início, bem conceitual, hein? Bem, assim, conceito forte, mas é desse conceito que a gente vai entender agora a teoria, a parte analítica de campo elétrico, mas sem esse conceito fica difícil entender. Beleza? Vamos voltar já já. Beleza, Joca, entendi. Carga gera em torno de si um campo, e se eu quiser provar que ele existe, eu boto uma carga de prova, aí vai ter interação, vai ter essa força elétrica. Mas como é que calcula essa força elétrica de interação com o campo? Agora a gente vai começar a parte analítica de campo elétrico. Então presta muita atenção agora aqui, ó. Como é que calcula essa força? F é igual a Q vezes E. Presta bem atenção. Então eu tenho uma carga geradora, ela gerou o campo elétrico. A gente representa pelo vetor campo elétrico, E. Então essa carga gerou um campo. Como é que eu sei que gerou um campo? Eu coloco uma carga de prova, uma carga de teste, que vai sentir uma força. Então, uma carga geradora gerou um campo. Esse campo elétrico que existe lá, como é que eu sei que ele existe? Vou ver a atuação dele numa carga de prova através de uma força. Então, a carga geradora gerou um campo. Pronto, acabou, ponto. Só porque a carga existe, já tem campo elétrico. Não importa se tem ou não força. Se a carga existe, ela gera um campo. Agora, eu quero provar a existência desse campo. Aí eu boto uma carga de prova, esse campo atua na carga de prova através de uma força elétrica. F é igual a Q vezes E.
campo da carga geradora atuando na outra carga. Quem sente esse campo? A outra carga. Quem é que sente o campo da carga geradora? A carga de prova. Sente como? Através de uma força. Esta é a força exercida na carga de prova pelo campo da carga geradora. Então como é que eu sei que tem campo da carga geradora? Porque eu botei uma carga de prova. Essa carga de prova sente o campo através de uma força. F igual a Q vezes zero. Repara que a carga é um número vezes um vetor dá outro vetor. Agora, o campo existe independente de ter a força. Peguei uma carguinha, coloquei aqui agora, pronto, ela vai gerar um campo elétrico no entorno dela, acabou. Ah, Joca, tem campo ou não tem? Não sei, vamos botar uma carga aqui, atraiu, tem campo. Mas o campo não depende da força para existir. O campo existe, ponto. Se eu colocar uma carga de prova, ela vai sentir o campo através de uma força elétrica. Beleza? É um conceito muito abstrato e não é simples. Por isso que eu estou repetindo N vezes. Já como é que representa esse campo, hein? O Faraday, ele montou um modelo chamado linhas de força. A gente representa o campo assim, ó, através de linhas de força. Carga positiva, as linhas estão saindo, já eu vou dizer por quê. Carga negativa, as linhas estão chegando. Aqui é um campo divergente, aqui é um campo convergente. Aqui é um campo de afastamento, aqui é um campo de aproximação. Se o campo elétrico for uniforme, uniforme quer dizer constante, ou seja, o campo é constante. As linhas ficam assim, ó, paralelas e igualmente espaçadas. Eu já vou dar um bom reforço nessa questão de linhas. Então você sabe que as linhas de força são o modelo para a gente representar um campo elétrico. Carga positiva, as linhas divergem, afastamento. Carga negativa, as linhas aproximam, convergem, aproximação. Beleza? Sigamos. Mas, Joca, por que carga positiva é campo de afastamento e carga negativa é campo de aproximação? Por que carga positiva é campo divergente e negativa é aproximação? Agora vem comigo e foco aqui, muita atenção agora, preste atenção aqui. Eu tenho uma carga geradora positiva. Eu quero saber como é que é o campo dela. Então vem comigo, preste atenção. Eu sei que F é igual a Q vezes zero. Q é a carga de prova. Número vezes vetor dá outro vetor. Se esse número for positivo, esses dois vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Se esse número for negativo, eles têm mesma direção e sentidos opostos. Então vem com J. Presta atenção. Botei uma carga de prova positiva, mais e mais. Mais e mais, a gente sabe que essas duas se atraem. Aliás, se repelem, perdão. Que está a força F. Repulsão. Mas peraí. Essa carga de prova é positiva. Se ela é positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então o campo elétrico vai estar aqui, ó. Olha o campo aqui. Na mesma direção e no mesmo sentido. Olha lá. Agora vamos ver aqui. Ah, mas Joca, coincidência. Vamos ver se foi coincidência. Vem com Joca, presta atenção. Mais e menos, a gente sabe que elas se atraem. Se a carga de prova é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Olha o campo aqui. Reparou que não importa o sinal da carga de prova, o campo é divergente, o campo é de afastamento? Não importa qual é o sinal da carga de prova. Claro, a carga de prova só está sentindo. Quem gera é a carga positiva geradora, mas que? Afastamento, afastamento. Sensacional, né? Mole de massa. Vem. Negativa, botei uma carga de prova positiva. Negativa e positiva, elas se atraem. Como a carga de prova é positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui está o campo elétrico. Ih, Joca, estou entendendo. Eu sei. Menos e menos se repelem. Mas como a carga de prova é negativa, força e campo têm sentidos opostos.
Então reparou que nós trocamos o sinal da carga de prova e o campo continua sendo de aproximação? Continua sendo um campo convergente? Reparou? Então quem manda no campo é a carga geradora. Quem sente é a carga de prova, mas quem manda é a carga geradora. Carga geradora positiva, campo de afastamento. Negativa, campo de aproximação. E essa intensidade do campo, Joca, o valor do campo? Calma. Primeira dica, as linhas de campo já servem para dar uma ideia do valor do campo. A densidade de linhas. Repara que essas linhas estão mais concentradas. Eu tenho mais linhas por metro quadrado, né? Na mesma área, se eu tiver uma área aqui assim, ó, eu tenho muito mais linhas do que na mesma área aqui. Eu tenho maior concentração de linhas, o campo é mais forte. Menor concentração, campo fraco. Repara, ó, A, B e C. Compare os campos em A, em B e em C. Repara que B está na região de maior concentração. Se eu pegar a mesma área aqui, aqui e aqui, a mesma área, você está reparando que B é o lugar onde eu tenho maior concentração de linhas, tá vendo? Maior número de linhas por metro quadrado. As linhas estão mais concentradas. O campo em B é maior. Maior que aonde? Em C, que é maior que em A. Então, quanto mais próximas estiverem as linhas, mais intenso é o campo naquela região. Quanto mais distantes estiverem as linhas, menos intenso. Essa é a primeira dica para a gente verificar intensidade de campo elétrico. É olhando para as linhas. Beleza, Joca, mas como é que calcula o campo? Já entendi da linha de força, maior concentração, campo maior, mas como é que calcula? Calma, como você é ansioso. Tá bom, vou falar. Cruzes. Como calcular o campo elétrico? De uma carga pontiforme, carga geradora. Ih, Joca, não tem carga de prova. Não importa, a carga geradora gera um campo, não importa se tem carga de prova ou não. Eu sei que ela é positiva, nesse ponto ela gera um campo de afastamento. Como é que calcula esse campo? KQ sobre D ao quadrado. Por isso que você viu lá em lei de Coulomb com Joca, que F é igual a K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Quer ver o raciocínio? Vem. Essa carga de prova gera um campo. Como é que calcula? KQ sobre D ao quadrado. Repara que o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobrei a distância, o campo dividiu por 4. Triplico a distância, divide por 9. Inverso ao quadrado. Hipérbole não equilátera, é o gráfico. Já falei isso lá em lei de Coulomb. Eu quero botar uma carga. Ah, tá bom, Joca, tem campo? Tem. Me prova. Vou botar uma carguinha de prova aqui. Se eu botar uma carguinha de prova aqui, F é igual a Q vezes E. F é igual a Q vezes KQ sobre D2. A lei de Coulomb aqui, ó. A lei de Coulomb. F é igual a Q, KQ sobre D2. KQ sobre D2 é o campo da carga geradora que vai agir na carga de prova através de uma força. Viu como é que as coisas estão fazendo sentido? Agora, por exemplo, se eu tiver uma placa carregada, eu não posso usar KQ sobre D ao quadrado? Porque se eu tiver uma placa carregada, o campo ele é uniforme, olha aqui, ó, positivo. A força vai ser a mesma em qualquer ponto. Se eu colocar uma carga positiva, vai ter uma força para lá, uma força para lá. A força é a mesma. Eu não posso dizer que esse campo varia com a distância. Ele só varia com a distância se for uma carga pontiforme, só. Se eu tiver somente uma carga, como é que calculo o campo de uma carga? KQ sobre D2. E se for uma distribuição de cargas numa placa? Não pode usar. Aí vem uma novidade que você vai ver na aula do Joca aqui. Como é que calcula esse campo? Sigma sobre 2ε. O que é sigma? É a densidade superficial de cargas. É o quanto de carga que eu tenho por metro quadrado. Carga sobre área. Então, se eu tiver uma distribuição de cargas, eu não vou demonstrar isso, porque não tem como para a gente no ensino médio. O campo elétrico de uma distribuição de cargas não pode ser KQ sobre D2. Ou seja, você nunca vai usar KQ sobre D ao quadrado numa questão de campo elétrico uniforme. Porque o campo elétrico uniforme é gerado por duas placas. E se ele é constante, ele não pode variar com a distância. Então, KQ sobre D2 só vale para carga pontiforme. E se for duas placas gerando um campo elétrico uniforme? Sigma sobre 2ε. Epsilon é aquela permissividade que eu ensinei a vocês. É a permissividade elétrica do meio. Como sigma é carga sobre área, se você quiser continuar aqui, ó. Carga
sobre 2εA. Ou seja, de quem depende o campo? Da quantidade de carga que eu tenho, da área e da permissividade. Da área da placa. Quer moleza? Joca ajuda? Não. Moleza não. A gente vai até aonde a gente pode ir no mais profundo da matéria. Por quê? Porque você não vai ser surpreendido no Enem. Então, como é que calcula em qualquer vestibular que você for fazer aí, as segundas fases, por exemplo, de FUVEST, Unicamp? Então, assim, a gente está falando muito sério. Então, olha aqui. Campo da carga pontiforme, kq sobre d ao quadrado, varia com quadrado de distância. E se for uma placa, sigma sobre 2ε. Lembrando que sigma é a quantidade de carga pela área, é a densidade superficial de cargas. É assim que se calcula o campo elétrico de uma distribuição de cargas. Cuidado com isso. Não, olhou a questão, um campo elétrico uniforme já apagou da cabeça kq sobre d2. Porque se o campo elétrico é uniforme, não pode ser kq sobre d2, porque kq sobre d2 só dá carga pontiforme. Beleza? De boa? Então a gente para essa primeira parte da aula aqui. Tá? Tem muita coisa de campo elétrico ainda. Essa é só a primeira parte da nossa aula. Beleza? Joca Ajuda, um canal feito com física de alto nível para você se dar bem no Enem e nos diversos vestibulares. Um beijo do Joca.